que não está coberto nesse sentido? Eu vou deixar as coberturas todas com a Ellen aqui. Quando vocês quiserem falar de proteção, de sistemas... Vamos lá, você tá falando de uma coisa super legal, que é o segundo grupo de cobertura. São as coberturas de responsabilidade civil. Eu tinha falado das primeiras, que são resposta a incidentes. Segundo grupo, responsabilidade civil. Ou seja... Toda empresa que coleta, na verdade, toda pessoa que guarda um dado de outra pessoa, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Não é legal sair compartilhando as coisas que mandam pra vocês no WhatsApp pra ninguém, porque isso também é uma responsabilidade civil que você pode ser processado por ela. Cuidado com aquilo que você envia pelo WhatsApp. Então, assim, e as empresas têm uma responsabilidade muito maior, né, por serem corporações, e a lei veio regulamentar essas responsabilidades, né? Responder aí a demanda da responsabilidade civil, onde o dado é meu e de vocês, né? Da gente na PF. E a gente empresta praticamente para a empresa, para qualquer tipo de empresa, para ela te prestar um serviço ou entregar um produto. Então, quando há um vazamento de dados, há certas questões que você tem que fazer. Você tem que cuidar da imagem da empresa, porque isso aconteceu. Embora ela foi responsável por um vazamento, mesmo que isso tenha sido um bandido atacando ela também foi vítima de um ataque, ou alguém errou e sei lá, não foi alguma coisa de má fé, alguém foi lá e apertou o botão errado, mandou para o lugar errado. Isso também é um vazamento de dados, isso também é de responsabilidade da empresa. E a apólice ampara tanto custos para a empresa se defender de um processo judicial da pessoa física diretamente que processou ela, ou de um grupo, ou de uma pessoa jurídica que também tinha dados vazados ali, guardados, ou até de uma autoridade nacional de proteção de dados, que é um órgão regulador que foi criado aí pela legislação, que é o órgão tem poder de polícia, poder de investigação e até aplicar multas contra as empresas que vazarem uma quantidade de dados, né, protegerem adequadamente os dados dos titulares, né? E hoje o seguro, você usou uma frase, assim, muito interessante, que é uma dúvida que aparece muito nos segurados. Se a autoridade bater aqui na minha porta hoje, né, e falar assim, deixa eu ver se você está em conformidade com a lei. Isso o seguro não cobre. Lembrar que seguro tem que ser um evento súbito e inesperado, né, para que ele tenha acionamento. Então, assim, se você não se adequou à lei do próprio país... Perdeu. Lei é lei, tem que ser obedecida. A gente não tem que discutir isso, né? Agora, se você teve um vazamento de informações que, por causa dele, você foi questionado por uma autoridade, a apólice vai responder e vai te apoiar. Tanto com a assistência que a gente contou, que também cuida ali da parte de responsabilidade civil, falei do relações públicas, né? Para ajudar lá o diretor da companhia a não falar besteira na hora que vá dar uma entrevista, possivelmente, ou até para o estagiário que atendeu o telefone e não abriu o problema, na verdade, abriu o problema de uma forma adequada. Porque também a lei, ela diz quanto à transparência. Então, assim, eu como pessoa física, se uma empresa vazar meu dado, meu login, minha senha, meu CPF, minha foto, eu vou querer saber, porque eu vou querer tomar as minhas providências ou me proteger. Claro. Então, a própria legislação, ela diz que a empresa tem obrigação de contar para as pessoas que elas vazaram dados. E aí tem alguns casos super emblemáticos. Contando aqui, tipo, alguns eventos que aconteceram. Teve uma empresa de varejo que teve muitos dados vazados lá em 2018. Acho que foi, né? 2018, 2019. E o Ministério Público, na época, não existia a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O Ministério Público pediu para elas ligarem, para a empresa ligar para 2 milhões de pessoas para avisar que os dados estavam vazados. Imagina o tamanho da conta que veio. O tamanho dessa conta. E a apólice cobre isso, cobre montar um call center para avisar as pessoas. Mas é legal isso. Que business, né? E é legal Tem porque... várias empresas que vão se alimentar com certeza, mas olha a complexidade dessa brincadeira toda. Imagina, olha, eu vou dar um case que é aplicável para todo mundo. Imagina que os dados do seu login, usuário do seu e-mail, vazam na internet. A primeira coisa que você pensa é, o que vazou, né? Se você soubesse, essa empresa te informasse. Ela fala, foram vazados seu nome completo, seu e-mail, sua senha, seu endereço. Aí a primeira coisa que eu pensaria, né? Onde que eu uso essa senha? É só para o e-mail?
Tem gente que bota a mesma senha em todos os sistemas. Já é o cara de R falando, entendeu? Aí o que vai acontecer? O hacker, Nossa. ele já pega essa lista de usuários e senha e sai testando em Todo tudo quanto lugar. é site, banco e tudo que ele vê na frente para ter o máximo de acesso e conseguir o máximo de benefício possível em cima disso, entendeu? Então, uma única empresa com vazamento dela pode te afetar em várias outras. E sua vida pode virar um inferno de dia para noite, cara. Cara, sério. Olha o impacto que causa na vida. A gente teve... Olha o impacto que causa na vida de todo mundo. Tem um caso que eu fui impactado. Já fui em vários, na verdade. Mas vou citar um, sem citar nomes aqui. Eu tinha levado meu filho... Meu filho tem 2 anos agora. E ele pegou Covid, né? Na pandemia aí. E não podia ir para a escolinha, porque estava com Covid e não podia infectar os amiguinhos, né? E... eu fui fazer o exame do Covid para ver se ele já tinha melhorado, se ele ainda estava com a quantidade de vírus muito alta no organismo, né, para poder voltar. E o laboratório foi hackeado, o laboratório foi invadido. E como na pandemia, né, minha esposa trabalha fora, e eu trabalhava ainda home office, né? E enquanto não tivesse o laudo falando que meu filho estava bem, eu não podia levar ele para a escolinha, cara. E o que aconteceu? Tivemos que ficar praticamente 15 dias esperando esse laudo. Eu e minha esposa em casa, trancado, trabalhando com uma criança de 2 anos que quer atenção o tempo todo. Né? Porque a empresa o laboratório não conseguia restabelecer seus sistemas e mandar os laudos. E o que leva, Thiago e Ana, o que leva a essas pessoas fazerem esses tipos de ataque? Assim, simplesmente, vocês têm ideia? É simplesmente, sei lá... Cara, tem várias causas. A principal... tem 2 principais. Financeiro, Tem 2 principais. Primeiro é ganho financeiro. Talvez nem seja o principal. Eu entendo que na maioria dos casos que a seguradora enfrenta, sim, porque sempre tem uma extorsão, tem valores envolvidos. Mas os grandes grupos hackers aí, eles querem fama. Então, como que você faz sua fama? Através desses ataques, né? Você vai lá, faz o seu ataque e deixa a sua assinatura. Ninguém sabe quem é esse hacker porque ele usa um nickname, assim, o pessoal da antiga chama de nickname, né? Um nome só na... Novinho, a gente falar de nickname. A gente é nerd, mas das antigas. Época de MSN. Exatamente, CQ. E CQ. CQ. E Mirk, quem lembra disso aí? E aí, o pessoal usa os nicknames para que eles não sejam identificados, mas a comunidade sabe quem é. A comunidade hacker sabe quem é. Então o cara ganha fama, é isso que ele quer. Ele às vezes não quer dinheiro, não quer prejudicar as empresas, ele quer ficar famoso. Ele quer o desafio também de entrar em algum lugar. Eu sou o cara, o hacker que conseguiu entrar na empresa de segurança, que conseguiu entrar na empresa multinacional de tecnologia, que conseguiu entrar no banco, sabe? Pra ele ficar famoso, meu. Também tem grupo ativista, né? Tem. Que usa o método de entrar lá para provar um ponto ou para fazer expor uma empresa que está fazendo uma coisa e assim, e muitas vezes esses grupos ativistas eles assumem o ataque, responsabilidade, e dizem por que eles estão atacando, né? Eles colocam lá, eles travam o site da empresa, conseguem a senha da rede social da empresa e escracham o porquê. Cyberterrorismo. Exatamente. Na verdade, o cyberativismo, nesse caso. E aí eles usam... E assim, tem grupos enormes e super famosos que a gente conhece Mas todo tem o tempo. consequências pra eles? Porque todo mundo sabe quem é. Não, sabe nem o nome, mas ninguém sabe quem são as pessoas. Quem são as pessoas que compõem aquele grupo? Ninguém sabe. Entendi. E se você pegar grupos ativistas gigantescos, como Anonymous, por exemplo, assim, eles são completamente pulverizados ao redor do mundo, um monte de gente, e você não sabe quem é. Tem de tudo. Tem brasileiro, tem argentino, tem europeu, tem americano. Todo mundo faz parte dessas comunidades. Você não sabe quem é. E ninguém é o chefe do grupo. Ele foi criado aleatório, o pessoal vai se associando e... Eles decidem os clãs do videogame aí que nem você fala. Clãs de videogame, cara, dos jogos online. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando... Nossa, isso acontece demais comigo. Já aconteceu, acontece. Por exemplo, de repente eu recebo, assim, por e-mail... Assim, spam é um negócio parecido com invasão? Porque, assim,
De repente começam a querer vender, sei lá, carro, casa pra mim. Eu nunca vi, eu nunca pedi, nunca... Existe a... Tem uma intuição de fazer um ataque? Tem, não. Tem o cara que quer se aproveitar e quer vender uma casa, um carro mesmo, tá? Tem de tudo. Que às vezes ele se aproveitou de uma base de dados vazada. Então, de onde que saiu então, isso também é um problema. Seus dados saem de algum lugar. Exato. Como o cara pegou isso? Vai lá e vende uma base de dados, por exemplo, de... Legal. Eu não vou falar como funciona aqui, mas tem um jeito muito fácil de saber como quem vazou seus dados. Tá? Pô, depois você me fala, então. Legal, fica aberto aqui pro público depois. Verdade? Não vou explicar direitinho como faz, mas é o seguinte, seu serviço de e-mail, se você for esses mais populares, né? O que começa com a letra G, por exemplo, você pode colocar, quando você vai fazer um cadastro numa empresa nova, em vez de você colocar o seu endereço de e-mail, você pode colocar o endereço de e-mail e mais um código. Depois você procura lá como é que faz. Esse endereço de e-mail com código, ele aponta para o seu endereço de e-mail. Só que quando ele fica registrado no formulário que você preenche, ele fica registrado com código. Então você pode colocar, por exemplo... Quer saber de onde veio. Rafael, código, @email.com.br, por exemplo. Quando for vazado na mídia e você começar a receber spam, você vai ver que veio uma propaganda de venda de imóvel, venda de veículo, de seguro, do corretor, através de um e-mail chamado... Foi enviado por um e-mail, Rafael, @código da empresa. Você fala, foi aquela empresa que vazou meus dados. E aí você pode ligar pro cara e falar, ou resolve o problema ou você recebe um processo perante a LGPD. Agora, Helene, me tira uma dúvida. A gente falou bastante de cobertura sob o ponto de vista de prestação de serviço, de reparação e tal ali. Nesse exemplo que o Thiago deu, por exemplo, ele ficou 12 dias sem... Ele não, né? O filho ficou 12 dias sem ir pra escola. Eventualmente ele se sente lesado. Eu sem trabalhar. Se sente lesado e processa lá o laboratório. O processo em si, o valor de uma eventual multa, não sei como que seria a punição ali, também é parte da cobertura ou só os custos de defesa, por exemplo? Vamos lá. Depende, né? No caso exatamente que o Thiago, que você citou do Thiago, não, mas eu vou te dar... Não é uma cobertura direta, tá? Mas eu vou citar outros casos, por exemplo, o seu. Se você teve um dado vazado, e você se sentiu lesado por esse vazamento de dado, você pode individualmente processar essa empresa e a policy paga para a empresa se defender, né? O custo com advogado, os custos de defesa, ou a própria autoridade vai mover em nome da sociedade brasileira um processo contra essa empresa que vazou os dados. E a autoridade, ela tem o poder de multar essa empresa. E essa multa também pode ser amparada pela apólice. E antes da autoridade existir, outros órgãos que não podiam, pela lei, multar, não tinham natureza de multa, faziam, às vezes, acordos com as companhias para que elas reparassem de alguma forma, né? Ligando ali para as pessoas, ou também reparassem financeiramente meio que a sociedade, para que o Ministério Público ou instituições como o Procon, essas outras instituições pudessem educar um pouquinho o mercado sobre isso. Então, às vezes, eles pedem um valor em reparação que a gente chama de termo de compromisso. Isso também é pago pela apólice. Então, a apólice, ela responde sim quanto a prejuízos que você causa a terceiros perante o vazamento de dados. No caso do Thiago, o prejuízo do terceiro, que era o Thiago, ele não foi decorrente de um vazamento de informação. Foi decorrente de uma interrupção de negócio, que vai me entrar em outras coberturas, que foi a terceira que eu não falei. A gente paga... prejuízos decorrentes da interrupção do negócio do próprio cliente, ou seja, o lucro cessantes decorrente da interrupção. Então, por exemplo, se o Thiago tivesse virado pro laboratório e falado, não quero mais, vou ali no outro laboratório que tem na esquina, porque eu preciso... E eu não vou pagar. Então, ele tá parando de ter receita por causa dessa interrupção de negócio. E sim, aí a gente cobre até... custos, e não cobre só o lucro líquido, cobre custos para ajudar a restabelecer, e aí não só custos técnicos de TI, auxilia a pagar hora extra de gente de TI que vai trabalhar 24/7 para fazer a operação se restabelecer. E outros tipos de gastos que precisam ser incorridos para fazer o sistema voltar, para tentar mitigar esse lucro cessantes, né? Essa interrupção de negócio. Então, se eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo, de website, enfim, meu serviço parou.
E aí o Japa é meu cliente. Vamos supor que ele paga por uso. Esse tempo que ele paga por uso, assim, que eu perdi a receita, poderia estar coberto. Mas se ele me processar porque ele perdeu ali, eu teve Receita algum dele. dano em função de eu não fornecer o serviço, aí é problema meu com ele não tá no seguro. Basicamente. Aí é seu Basicamente contrato com ele. Esse é o contrato com isso, ele. isso, E não isso. tem cobertura adicional pra isso. Isso não existe. Não, não hoje no Brasil a gente não tem uma cobertura tão grande para isso. O que nessa relação aí de trabalho, de cadeia de suprimento que vocês explicaram, é uma coisa que o Thiago faz muito quando a gente conversa com os clientes. É contar para o cliente, e aí, você avaliou a sua cadeia de suprimento para saber quem é crítico e se ele pode te dar uma interrupção de negócio? Você também faz isso? Porque às vezes não vai ser um ataque na empresa principal, vai ser um ataque numa empresa prestadora de serviço dela, que está ali... Fornecedor crítico, que vai te dar uma interrupção de negócio. Isso, com certeza, a policy, nesse primeiro momento, não responderia, mas é uma coisa que a gente faz aí na nossa missão de criação de conhecimento e de... aquela palavra em inglês que não tem muita tradução, que é awareness, né? Conhecimento, disseminação e... Conscientização de risco. A gente faz muito quando a gente avalia, principalmente uma empresa grande e as pequenas também, pelas nossas ferramentas.